Oi, bem-vindo à família de amigurumi. Você quer aprender a fazer esse macaquinho? Já pega o seu cafezinho, se ajeita aí e vamos lá. Nós vamos começar fazendo as patinhas. Então aqui eu já tenho 3 patinhas e nós vamos fazer agora uma exatamente igual a essa, com 2 carreiras nessa cor e 8 carreiras nesta cor. Essas patinhas estão exatamente iguais, a mesma quantidade de carreiras, mas para esse macaquinho aqui eu fiz um pouquinho diferente. Aqui nessas 2 patas, como se fossem os pezinhos, eu fiz uma carreira a mais, dessa cor clara. Então aqui, na verdade, tem 3 carreiras. Então se você quiser, você pode fazer exatamente igual como eu estou fazendo aqui, com 2 carreiras nesta cor, ou você pode aumentar mais uma carreira para ficar um pouquinho diferente, como eu fiz aqui. Mas, de verdade, não vai fazer tanta diferença no final. E nós vamos precisar de linha de 2 cores. Eu vou usar essa mais clarinha para fazer como se fosse a mãozinha dele, como a orelha. E essa outra linha aqui dessa cor, eu vou usar para fazer o corpinho dele. Então aqui eu vou usar uma linha que não tem o tex aqui dessa linha, eu não consigo ver, é uma linha relativamente fina, tá? E eu vou usar para essa linha, que essa daqui também tem a mesma espessura, eu vou usar aqui uma agulha de 2 milímetros para fazer esse macaquinho. Então, 2 linhas de cores diferentes. Nós vamos precisar da agulha de 2 milímetros. Vamos precisar de uma tesourinha, um marcador, na verdade eu costumo usar esse daqui, mas você pode usar um desse também, não tem problema, o que você tiver aí. Nós vamos precisar de 3 linhas de meada, 2, a branca e a preta, para bordar os olhinhos, e vamos precisar de uma marrom para bordar a sobrancelha e a boca. Nós vamos precisar de um arame, porque como ele tem as patinhas articuladas, nós vamos precisar de um arame para fazer com que ela fique do jeito que a gente quiser que ela fique. Eu recomendo fortemente que você não faça esse macaquinho sem o arame, porque senão ele vai ficar, as patinhas aqui vão ficar bastante armadas. Então, se você usar o arame, ele vai ter esse formato que vai ficar em pé, vai ficar sentado. Mas sem o arame, eu acho que ele não vai ficar legal para essa receita, tá? Esse arame aqui é um arame que eu comprei na Amazon. E é um arame que é usado em floricultura. Então, ele veio aqui nesse pacote grande. Ele vem assim, você pede, e ele vem assim, dessa forma, um montante de arame, que ele é relativamente fininho, então eu gostei bastante desse arame. E eu costumo usar também uma fita crepe para enrolar um pouco as pontinhas dele. E claro, para cortar o arame a gente vai precisar de um alicate. Mas se você tiver uma tesoura velha, você pode usar também, porque como ele é fininho, então dá para usar também com uma tesoura velha, não tem problema. Nós vamos precisar também de alfinetes. Aqui eu tenho alguns, mas não importa qual o alfinete que você vai utilizar, mas a gente vai precisar também para posicionar aqui o focinho dele, para a gente, quando costurar, ficar no lugar certinho, centralizado. Nós vamos precisar de fibra de silicone para colocar como enchimento. Eu utilizo essa fibra que é um pouquinho mais grossa. Então, mas você pode usar a que você tiver aí. Se você tiver uma pinça, é ótimo para colocar o enchimento, mas se não tiver, também não tem problema, não é essencial. Nós vamos precisar também, claro, de uma agulha de tapeçaria para a gente costurar algumas peças, como a orelha, o focinho. E eu vou começar aqui com o anel mágico. Se você não sabe ainda como fazer o anel mágico, como fazer os primeiros pontos do crochê, para que você consiga fazer esse macaquinho, nós já temos um vídeo no canal onde eu explico como fazer o anel mágico, como pegar na agulha, enfim. Vamos fazer aqui, começar com o anel mágico.
Dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou aqui fechar o meu anel mágico. Não vou fechar muito, para facilitar para fazer o próximo ponto. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Nós vamos ficar no total aqui com 9 pontos. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Já vou colocar aqui o marcador também. E aqui, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 1 e 2. 2 pontos no mesmo ponto. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no outro ponto eu vou fazer um aumento. 1 ponto. 2 pontos. Mais um ponto baixo aqui no próximo ponto. E aqui eu tenho o meu último aumento. 1 e 2. Pronto, agora eu vou fechar um pouco mais aqui o meu anel mágico. Agora sim eu consigo fechar sem problema nenhum. E agora eu vou fazer 3 carreiras só de ponto baixo. Então, como eu falei, se você quiser diferenciar um pouco a patinha de cima, você pode, em vez de fazer 3 carreiras, você faz 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui 3 carreiras de ponto baixo. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos. E aqui, claro, eu já vou virar o meu trabalho para que ele não fique pelo lado avesso. E como eu já tenho aqui esse alicate, facilita bastante pra gente fazer aqui essa virada do nosso trabalho. Facilita muito. Então, já fiz uma carreira. Agora, vou fazer a próxima carreira. E já vou colocar aqui o meu marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui, se você quiser que a patinha para agora com a linha para continuar como se fosse o bracinho dele. Mas se você quiser a mãozinha um pouquinho maior, você faz mais uma volta com essa mesma cor. Então, como é que eu faço aqui para trocar a linha? Eu vou tirar a minha agulha
aqui. E vou colocar aqui nessas duas alcinhas, para fazer a troca de linha. Oh, peraí, vou fazer aqui de novo. Pronto, eu vou ficar aqui com essas duas alcinhas e eu vou agora trocar de linha. Pego aqui essa linha, dessa forma, e já puxo aqui por dentro dessas duas alcinhas. Eu costumo, na verdade, cortar já essa linha aqui, que eu não vou mais precisar dela agora. Eu vou cortar. E agora eu vou colocar o meu trabalho aqui na mesa e eu vou deixar minha agulha aqui na laçada e vou pegar o pedaço da linha que não é o fio do anel mágico, mas sim o fio que eu acabei de cortar, e vou dar 2 nós aqui para segurar essa linha. Então eu vou aqui, opa, a agulha saiu, tem que colocar de novo, senão você vai perder aqui o seu ponto. Você vem aqui, já dá um nó, dá outro nó, para ficar bem seguro, e pronto. Aqui você já tem a linha segura. E agora eu vou tirar o meu marcador e vou continuar tecendo com essa outra cor de linha. Então, vou fazer aqui o primeiro ponto, colocar o meu marcador. E eu vou agora fazer 8 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento nenhum, somente circulando com ponto baixo. Então, totalizando, né, 9 pontos. Então, já tem um ponto, 2 pontos. Três. 4. 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui eu já vou colocar essas linhas aqui pra dentro, porque já vai, inclusive, fazer parte do enchimento aqui da patinha. E também não atrapalha mais a gente, né? Então, eu pego aqui sempre com a pontinha da agulha e jogo esses fios, que eu não vou mais precisar, lá pra dentro. Isso facilita o nosso trabalho, né? Fica mais limpo e esses fios aqui não ficam nos atrapalhando. Aqui eu posso cortar? Pronto. Dessa forma. Então, já fiz uma volta. Vou tirar aqui o meu anel mágico. E vou fazer aqui mais 7 voltas, igualzinho. Já vou colocar o meu marcador. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, como é uma pecinha muito pequenininha, vai apertando, né, quando a gente vai fazendo. Então, eu pego a pontinha da tesoura e abro a tesoura dessa forma, porque daí ajuda a abrir um pouquinho a peça e também não danifica a peça. Então, você tem que abrir a tesoura com cuidado e ela fica assim e facilita o nosso trabalho. Então, aqui eu vou fazer agora a terceira carreira. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9. Vou tirar aqui o marcador. Próximo ponto. Já colocou aqui o marcador. E agora nós vamos para a quarta carreira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tirar novamente. Eu já vou fazer o primeiro ponto. E vou colocar o marcador. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Que agora nós vamos para a sexta carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos para a sétima carreira agora. E aqui eu vou fazer o primeiro ponto. 1, colocar já o marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Mais uma carreira. Vou colocar aqui já o primeiro ponto. Vou colocar o marcador. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 9. É importante que sempre a gente vá contando os pontos, porque às vezes a gente acaba comendo um ponto e a gente fica com um ponto a menos. Então é sempre importante a gente contar. E agora nós vamos fazer a última carreira. Um ponto, coloco o marcador. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 9. Você vai contar exatamente aqui. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui você tem 8 carreiras. E dessa forma você vai fazer 4 iguais. Ou, como eu já falei, você pode fazer uma carreira a mais nessa cor aqui, para ficar um pouquinho maior. E agora, nós vamos cortar um pedaço aqui relativamente grande, para que a gente faça uma costura fechando aqui esses pontos. E agora, nós vamos fazer o corpinho do macaco. Eu vou começar aqui com o anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Já vou fechar aqui o meu anel mágico. Não vou fechar muito, para não dificultar o meu próximo ponto. E agora, eu vou fazer um aumento para cada ponto. Então, nós temos aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Eu vou fazer um aumento para cada ponto, então vai totalizar aqui 12 pontos. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro aumento. Um ponto. 2. Aqui eu já vou colocar também o marcador. Então, como eu fiz aqui já 2 pontos, eu vou colocar aqui no primeiro ponto que eu fiz. Mais um aumento. 1, 2. Próximo aumento. 1,
e 2. Mais um aumento. 2. Mais um aumento. 2. E aqui o meu último aumento. 1 ponto, 2 pontos. Então, no total, aqui nós temos 12 pontos. Eu vou tirar meu anel mágico. E aqui agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, totalizando 18 pontos. Então, vamos lá. Meu primeiro ponto. Já coloco o marcador. Primeiro aumento. 1, 2, 1 ponto, um aumento, 1, 2, 1 ponto, um aumento, 1, 2, 1 ponto, um aumento, 2, 1 ponto, um aumento, 1, 2, 1 ponto, e aqui o último aumento, 1 ponto, 2 pontos. E agora eu vou fechar um pouco mais aqui o anel mágico, para não ficar esse buraco. Fechar totalmente agora. E agora, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta. 1. Já vou colocar aqui o meu marcador. 2. E um aumento. 1 e 2. 1, 2 e um aumento. 1 e 2. 2 pontos. 1, 2 e um aumento. 1 e 2. 2 pontos. 1, 2 e um aumento. 1 e 2. 2 pontos. 1, 2 e um aumento. 1 e 2. 2 pontos. 1, 2 e aqui o último aumento. 1 e 2. E agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos em aumento por toda a volta. Já vou colocar aqui o marcador. 2, 3 e um aumento. 1 e 2. 3 pontos. 1, 2
3, 3 e um aumento, 1 e 2, 3 pontos, 1, 2, 3 e um aumento, 1 e 2, 3 pontos, 1, 2, 3, um aumento, 1 e 2, 3 pontos, 1, 2, 3 e um aumento, 1 e 2, 3 pontos, 1, 2, 3 e aqui o último aumento, 1 e 2. A base vai ficar dessa forma, com 30 pontos. É importante sempre contar para que você não perca nenhum ponto. E agora nós vamos fazer 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta, sem aumento. Então, só circulando em ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui a primeira carreira e as próximas 4 carreiras eu vou fazer. Vou adiantar o vídeo e você faça aí e depois a gente continua aqui. 1. Vou colocar aqui um marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Aqui eu vou fazer mais 4 carreiras e depois eu volto aqui com vocês. Estou chegando aqui no final da 5ª carreira. Eu fiz 5 carreiras de pontos baixos, sem aumentos, exatamente iguais. Então, cheguei aqui no final e agora nós vamos começar uma carreira de diminuição. E essa parte eu vou fazer um pouquinho mais devagar, porque caso você não saiba como fazer a diminuição, agora você tem a oportunidade de aprender. Então, nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição por toda a volta.
Nós estamos agora com 30 pontos e no final dessa carreira nós vamos ficar com 24 pontos. Então, vamos lá, o primeiro ponto, já vou colocar aqui o marcador. 2, 3, e agora a primeira diminuição. Para você que não sabe como fazer a diminuição, nós vamos fazer uma diminuição invisível. Então, nós vamos pegar essas primeiras duas alcinhas aqui. Então, 1, 2, vamos passar a linha por duas alcinhas e depois, novamente, pelas duas últimas alcinhas. Então, novamente, 3 pontos, 1, 2, 3, e aqui mais uma diminuição. Uma alcinha, duas, passa a linha por duas e novamente por duas. Mais 3 pontos. E aqui é importante que a gente consiga puxar bastante essa linha aqui, para que não fique um buraco aqui entre a diminuição e esse ponto que nós vamos fazer agora. 1, 2, 3, e uma diminuição. Passa por duas alcinhas, mais duas alcinhas. Mais 3 pontos. 1, 2, 3, uma diminuição, uma alcinha, duas, mais 3 pontos. 1, 2, 3, uma diminuição, três pontos, 1, 2, 3, e aqui a última diminuição. E agora nós estamos aqui com 24 pontos. Agora nós vamos fazer 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. Exatamente iguais. Então, eu vou fazer aqui, você faz aí e a gente já se encontra aqui, porque eu vou adiantar o vídeo. E agora, eu estou chegando aqui no final da 4ª carreira. Mais um ponto aqui, o último ponto. E agora, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. 1, 2, uma diminuição, 2 pontos, 1, 2, uma diminuição, 2 pontos, 1, 2, uma diminuição,
2 pontos, 1, 2, uma diminuição, dois pontos, 1, 2, uma diminuição, dois pontos, 1, 2, e aqui a última diminuição. E agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta. 1, chegamos aqui no final da segunda carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, e agora nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Vamos totalizar no final dessa carreira 12 pontos, com 12 pontos. Uma diminuição, uma diminuição, uma diminuição, uma diminuição, uma diminuição, e aqui a última diminuição. E agora, eu vou fazer aqui uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta. E agora, nós vamos colocar um pouco de enchimento, porque já está bem apertadinho aqui, e agora nós vamos colocar o enchimento. Então, eu vou pegar aqui a fibra de silicone. Se você quiser começar a colocar a fibra de silicone um pouquinho antes dessa última carreira, também pode facilitar. A gente vai colocando aqui aos pouquinhos e vai arrumando até não ficar muito duro e também não ficar muito murcho. Eu não vou encher muito agora para não dificultar a próxima carreira. Então, eu vou deixar aqui cheio, mas de forma que não me atrapalhe aqui nessa próxima carreira. Então, aqui já tá bem durinho, como vocês podem perceber. E agora eu vou fazer aqui uma carreira de aumento. Então, nós estamos aqui agora com 12 pontos e vamos finalizar essa carreira com 24 pontos. Nós vamos fazer um aumento para cada ponto.
2, aqui o segundo aumento, 1, 2, mais um aumento, 1, 2 pontos dentro do mesmo ponto, mais um aumento, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e aqui o último aumento, 1 e 2. E só para ter certeza, eu vou contar aqui, só para ver se eu não perdi nenhum ponto. 1, 2, 3, 23, 24. Aqui deu certinho para mim. E agora, nós vamos fazer 7 carreiras apenas de ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta. Então, vou adiantar aqui o vídeo. Então, quando eu terminar as 7 carreiras, eu volto aqui para a gente continuar. Chegamos aqui no final da 7ª carreira com 24 pontos. Eu também já coloquei mais um pouco de enchimento aqui, tanto é que vocês percebem que ele já está bem durinho. Então, vocês já coloquem também mais fibra de silicone para encher aí a sua peça. E agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, eu vou fazer aqui um ponto. Já vou colocar o marcador. Dois. Uma diminuição. Dois. Uma diminuição. Dois pontos. Dois. Uma diminuição. Dois pontos. Dois. Uma diminuição. Dois pontos. Dois. Uma diminuição. Dois. Dois pontos. Dois. E aqui a última diminuição. Totalizamos aqui 18 pontos.
E agora, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta. Vamos chegar aqui no total de 12 pontos. Uma diminuição. Uma diminuição. Uma diminuição. Uma diminuição. Uma diminuição. E aqui a última diminuição. Agora nós vamos colocar mais um pouco de enchimento, porque a próxima carreira também será de diminuição, senão vai ficar bem apertado pra gente continuar colocando o enchimento. Então, eu vou colocar aqui e vocês coloquem aí. Pronto, eu já coloquei aqui um pouco mais de enchimento e agora nós vamos fazer uma diminuição por toda a volta. Então, nós estamos aqui com 12 pontos, no final dessa carreira nós estaremos com 6 pontos. Então, uma diminuição para cada ponto. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E aqui a última diminuição. Nós vamos agora cortar essa linha, deixar um pedaço relativamente grande pra gente fazer o arremate. Mas antes de fazer o arremate, nós vamos terminar de encher essa cabecinha aqui do macaco. Vamos abrir um pouquinho aqui com a ponta da tesoura, pra gente conseguir colocar um pouco mais de fibra aqui dentro. Então, você vai colocando aos pouquinhos, o importante é que não fique murcha essa cabeça. Então, você vai colocando aqui, que tem espaço suficiente pra gente colocar, sem dificuldade, inclusive, como vocês podem ver. Então, você pode usar essa pinça ou a ponta da tesoura. Também funciona muito bem.
A única coisa é que tem que tomar cuidado com a ponta da tesoura para não cortar o fio, né? Ou também com palitinho de churrasco, também funciona bastante. Aqui já tá quase pronto, só mais um pouquinho. Pra mim aqui já tá ok. Eu vou agora pegar a minha agulha de tapeçaria e vou fazer o arremate. Vou fazer aqui o anel invertido. Então, eu vou pegar aqui, só nas alcinhas de fora, 6 alcinhas para fazer esse arremate. Dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5 e a última alcinha aqui. Pronto, 6. E agora é só puxar, fechando aqui esse, como se fosse o anel invertido, né? E agora é só dar um nozinho aqui. Você pode colocar a sua agulha exatamente dentro desse buraquinho aqui e sair na mesma carreira do buraquinho e fazer um nó. E aí você coloca novamente a agulha pelo mesmo buraquinho aqui do anel invertido e você joga a agulha lá para baixo e puxa, para que não fique aparecendo esse nó aqui em cima e fique bonitinho dessa forma, sem nó. E agora você pode cortar, não precisa cortar rente a peça, mas você pode cortar um pouco mais assim, porque aqui você pode puxar essa linha para dentro, dessa forma, com a ponta da agulha. E você acaba de esconder essa linha aqui. E não fica aparecendo, e fica um acabamento perfeito, sem nó e sem a linha aparecendo. Esse é o corpinho do nosso macaco.